Existem alguns momentos que uma pessoa se destaca e outras pessoas começam a prestar mais atenção na cena dessa pessoa. E essa pessoa que se destaca, ela tem a realidade mais forte e tem maior tendência a liderar claramente essas situações sociais aonde ela se destaca e, consequentemente, controlar com maior facilidade também a subjetividade das interações sociais. Esse material aqui, ele traz a definição do que eu considero a ciência social da realidade forte. Realidade forte, pra mim, é quando algumas pessoas ou muitas pessoas prestam atenção em uma pessoa. Por exemplo, alguém que conversa bem e envolve pessoas em suas ideias em diversas situações variadas. Outro exemplo, um professor explicando aula para os alunos de um curso e os alunos prestando atenção nele. Outro exemplo, um artista fazendo sua performance em algum evento e o público vendo. Um atleta praticando o seu esporte favorito e as pessoas olhando. Outro exemplo aqui para você entender, uma pessoa com um estilo de roupa muito diferente da média e quando ela passa na rua, várias pessoas com roupas iguais ficam olhando para ela e prestando atenção nela. Outro exemplo, um general numa guerra liderando os guerreiros e os guerreiros obedecendo às ordens do comando do general. Outro exemplo, uma pessoa que produziu um conteúdo e depois publicou o conteúdo na internet e dezenas, centenas ou milhares de pessoas acessaram o material pela internet. Outro exemplo, um pastor e o rebanho numa igreja, um político e os eleitores, um palestrante na palestra no palco e o público ouvindo a palestra. São vários exemplos que existem, né? Uma pessoa estilosa e charmosa e bonita e várias pessoas que olham pra ela na rua frequentemente. Esse é outro exemplo também. E alguns outros últimos exemplos agora. Algum cientista avançado com alguma invenção revolucionária e as pessoas impressionadas prestando atenção na invenção dele e nele. A realidade forte pode envolver alguma coisa, algum objeto também, alguma palavra-chave forte, hype, tendência do momento, conhecido por muitos grupos. Algo que traz essa realidade forte para a pessoa que usa esse objeto, essa palavra, esse tema ou essa coisa. Bom, eu falei tudo isso aqui, vários exemplos para você ver aonde que tem claramente uma pessoa com realidade forte que está na liderança do grupo durante algum momento em que isso acontece. Sempre vai ter alguém querendo fazer a liderança do grupo ou então alguém que vai estar liderando. Se você começar a perceber na sociedade, você vai ver várias pessoas com momentos de realidade forte, do jeito que eu estou explicando aqui. Então, a realidade forte consiste em você aprender a criar e encarar esses momentos de realidade forte que te colocam na liderança. Mas não é qualquer momento forte. Esses momentos de realidade forte devem estar alinhados com as suas crenças, ideologias e com o seu estilo de vida. A sua realidade forte também pode ser uma grande estratégia de posição competitiva, uma vez que escolher entre alguém que se destaca por algo e vende isso pra mim, ou escolher alguma pessoa anônima, pessoa que não expõe suas intenções e não se destaca por nada, mas quer vender algo sem mostrar isso de forma eficiente para os outros, eu escolheria a pessoa que deixa o que quer evidente e mostra para os outros e tenta criar um momento de realidade forte. A realidade forte, se for muito bem usada, é uma forma consistente de puxar e sugar milhares de pessoas para a sua história, fazendo pessoas se atraírem por você e se interessarem mais pelo que você faz nessa vida. Então você precisa muito criar a sua realidade forte e você tem que liderar isso conscientemente. Você tem que fazer uma coisa que está claro e evidente que é você que está liderando isso. Mas para ter uma realidade forte, verdadeira, você não pode fazer como a maioria dos quadros sociais da maioria das pessoas, porque a maioria dos quadros são de realidade fraca. Para ter uma realidade mais forte, você tem que montar estrategicamente o seu quadro diferente dos outros quadros que têm a realidade mais fraca. Os quadros que têm a realidade mais fraca são os quadros que não chamam atenção das pessoas que não estão se destacando
destacando por nada. Elas têm uma realidade mais fraca. E os quadros da realidade forte são os quadros das cenas das pessoas que se destacam mais, que chamam mais atenção, que atraem mais pessoas. Essas pessoas têm uma realidade mais forte. Elas interagem com mais pessoas, conhecem mais pessoas. Para ter um quadro de realidade mais forte, interessante, você não pode pensar como as outras pessoas da maioria. A maioria das pessoas são controladas pela Matrix. A Matrix controla a mente das pessoas. E o sistema da Matrix faz com que as pessoas tenham pensamentos todos iguais e se comportem de forma todos iguais. Poucos são os que têm coragem de sair do padrão. Mas o que pouca gente da Matrix sabe é que quanto mais você sai do padrão, mais especial você se torna, mais você chama atenção, mais diferente você fica e isso atrai mais pessoas pra você. Se você for muito igual aos outros, muito parecido, igual todo mundo, você não atrai muitas pessoas pra sua realidade. Pra você se destacar, você precisa ser diferente. Pra você ter uma realidade forte, um quadro de realidade forte atrativo, tem que ser diferente do padrão do comum. Então não pense como os outros. O gênio humano e a energia humana devem ser livres e usados para empreender os seus próprios projetos. Mas a maioria das pessoas não pensam assim. A maioria das pessoas não investe pesado em seus sonhos e em seus projetos. A maioria das pessoas abandonam os projetos de criação, construção e de projeção através de um método que aumenta, expande, cria realidade forte e faz você crescer mais. A maioria das pessoas não pensa assim nesse crescimento. A maioria das pessoas não produz os seus próprios projetos pessoais. A maioria das pessoas é improdutiva. Você tem que ser o contrário das pessoas. Você tem que ser muito produtivo. Você tem que produzir mais do que todo mundo. Você tem que produzir e ser o grande líder de tudo isso que você está produzindo. O líder dos quadros da sua imaginação que você está criando e construindo. Você tem que viver e construir isso. A partir de agora, você vai fazer isso intencionalmente, todos os dias. Você vai criar o seu quadro de realidade forte, que faz você se destacar em meio a outras pessoas. Você vai construir uma cena de destaque pra você. Uma cena em que você vai chamar mais atenção do que antes. Se você não chamava atenção nenhuma antes, agora você vai começar a construir alguma cena pra você que chama mais atenção do que antes. Pra você entender e aplicar a realidade forte que eu tô falando, você vai ter que largar várias crenças. Crenças de pessoas que não querem aparecer, que não querem chamar atenção, que não querem se destacar. Todas essas crenças de povo gado. Você tem que largar a ideologia do povo gado. Porque o gado são as pessoas que não entendem exatamente o que está acontecendo no ambiente social de poder em volta delas. Por isso são manipuladas mais facilmente, porque essas pessoas passam a vida toda sem questionar e sem refletir sobre o sistema de poder social. A maioria delas acham que estão fora do sistema de poder, elas acham que podem se retirar do sistema de poder, mas elas não estão fora, elas estão dentro do sistema de poder. Não tem como você sair desses sistemas de relações sociais baseadas em poder. Ou então, as pessoas até sabem que existe o poder social e o poder monetário. Então, elas apenas se utilizam do sistema por interesses pessoais, mas sem nunca refletir sobre o sistema de poder e sem questionar como funcionam os mecanismos de relações sociais de poder. Fora que a maioria das pessoas também não é produtiva e não reflete sobre a produção. A maioria das pessoas não produz nada. E para você construir a sua realidade forte, é melhor você usar a sua imaginação e é melhor você construir várias coisas. Então você vai ter que fazer o empreendimento da sua realidade forte, tá? Empreender não é comprar uma coisa na loja. Empreender tem a ver com como você vai construir, como você vai projetar uma coisa e como você vai fazer para você gerenciar tudo isso, sabe? Então a sua realidade forte é o seu empreendimento, tá? Sabe aquela coisa maluca que todo mundo falou que você é louco? Então, isso aí que é o empreendimento. O empreendimento tem a ver com fazer coisas loucas que todo mundo
mundo acha que é loucura. Eu tô falando aqui de liderança, apesar de eu ter uma ideologia anarquista, baseada em um estilo de vida sem líderes. Mas todo mundo é o seu próprio líder. Só de você existir, você já é o líder do seu corpo e o líder da sua vida. Então, apesar de eu seguir uma ideologia anarquista baseada em um mundo sem líderes, você tem que liderar, mesmo sendo um anarquista. A forma de liderança descentralizada também é uma liderança. A liderança anarquista descentralizada também é uma liderança, só que é uma liderança mais evoluída, mais avançada, mais inteligente, que necessita de uma abordagem que tenha um nível de engenhosidade mais abrangente. Então, a liderança descentralizada é uma liderança para alguém que está mais acostumado a pensar fora da caixa. É a liderança criada por um gênio. Só um gênio mesmo para criar uma liderança descentralizada. E a realidade forte é uma ciência social baseada em criar momentos de poder social entre os indivíduos. É melhor você criar o seu quadro de realidade forte antes de você entrar numa cena de realidade social. É melhor você fazer uma criação estratégica para usar em momentos de realidades diferentes. Use a sua imaginação. Você tem que ser um cientista social. É bom você entender de psicologia, psicopolítica, guerra psicológica, operações sociais e sociologia. É bom você interagir com várias pessoas e conhecer várias pessoas para você ser estudioso das pessoas. Então, quanto mais você aprender sobre as pessoas e mais você souber sobre elas e sobre si mesmo, mais você vai estar podendo aumentar a sua realidade através dos momentos de realidade forte. Então, a realidade forte é a forma como você vai se mostrar para o mundo. É essa cena que você mostra e atrai algumas pessoas ou muitas pessoas para a sua realidade, para o seu mundo. A essência da realidade forte é isso. Existem formas de você se mostrar socialmente que atraem pouca gente para perto de você. E existem outras formas de se mostrar socialmente que atraem mais pessoas para perto de você. Isso é realidade fraca e realidade forte. Então, é melhor você ser um criador de realidade forte. Um cara que cria esses momentos de propósito e projeta isso intencionalmente. Você precisa aprender a quebrar o padrão da realidade. Lembra que eu falei que as pessoas estão vivendo numa Matrix e elas acreditam na Matrix? Então, a Matrix é o padrão da realidade. E para você se destacar, você precisa quebrar o padrão da realidade. Você tem que sair da Matrix. Você tem que fazer alguma coisa que está fora do padrão da maioria. Não é uma coisa impossível, mas é uma coisa que não é todo mundo que faz. Uma coisa que é só você que vai fazer. E você vai ser especial por isso, porque você vai ter características únicas que destacam você no meio dos outros, que dão uma personalidade pra você, que fazem as pessoas te perceberem. Você vai facilitar a percepção das pessoas pra elas perceberem você mais fácil. E tudo isso alinhado de acordo com os seus objetivos, planos, ideias e ideologia. Tudo que você fizer pra atrair as pessoas para a sua vida, para o seu mundo e pra criar a sua realidade forte, deve estar alinhado e interligado com a sua personalidade, seus valores e suas crenças. Ao criar esses momentos de realidade forte, você está criando conexões psicológicas através da sua exposição social pelos momentos de realidade forte. É aí que você tem a grande oportunidade de implantar novas ideias, imagens e sons no consciente e também no subconsciente da mente de quem está vendo você, na mente do público. É assim que você pode moldar uma parte da percepção que as pessoas têm de você quando elas te veem pela primeira vez. Como muitos dizem, a primeira impressão é a que fica, e o quadro da cena que você pintar e mostrar para as outras pessoas, alguém verá, e na mente dessas pessoas, essa será a impressão que vai ficar de você. Então, monte o seu quadro com muito cuidado. Faça isso estrategicamente, de forma inteligente. Isso é de extrema importância. Você projetar, montar e construir os seus momentos de realidade forte. A sua cena. Se você não fizer isso, se você não criar
uma cena pra você, outra pessoa vai criar uma cena e vai colocar você na cena dela. É melhor você cuidar da sua cena e projetar ela do que ser o projeto da cena dos outros, né? Então, pra um artista, pra um produtor e pra um empreendedor, é uma coisa extremamente importante ter a sua própria cena estrategicamente criada e projetada por ele mesmo. Na verdade, nas relações sociais, é importantíssimo você criar os seus quadros e a sua cena. Esse pode ser provavelmente um dos conhecimentos mais importantes que eu já falei aqui no canal.